Lutas a casar pós UFC 325. Rapaziada, nesse vídeo aqui a gente vai estar dando uma de matchmaker e casando algumas lutas do pessoal que lutou no último UFC, valeu? Mas antes de iniciar o vídeo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, já estamos com 1.180 inscritos. 1.180 inscritos, com 28 vídeos, hein? Então, ó, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vambora pro vídeo. Vamos lá, primeira luta, essa daqui, Killian Salkid versus Ignacio Barramontes. Killian Salkid, que é um dos caras mais brabos aí de fora do top 15 da categoria peso leve, o cara tá vindo trauletando todo mundo. Acabou de trauletar o Jamie Molark, inclusive o Molark, coitado. O cara é cordeiro sacrificial, né? Foi o cordeiro do Ruff, foi o cordeiro do Salkid. Acho que inclusive vão cortar o cara, mas não merece não, mano, porque o cara não é bagre não, tá? Ele é decente. Mas assim, o cara só pega casca grossa, né? Enfim. Killian Salkid e contra o Ignacio Barramontes. Ignacio Barramontes, que também é um cara duríssimo fora do top 15. Ele chegou a ser ranqueado, inclusive, ele chegou a ser 15º, lutou com o Fiziev, mas aí acabou que levou um couro, né? Não achou nada contra o Fiziev, saiu do ranking. Então essa luta eu acho que é na medida, quem vencer já tem uma chance de entrar no ranking de novo. De novo no caso do Barramontes, que já foi ranqueado, né? O Killian Salkid nunca. Mas enfim, a luta na medida pros dois. Dois moleques muito bom. E o Killian Salkid tá vindo de várias vitórias consecutivas, nunca perdeu no UFC. E o Barramontes tá vindo dessa derrota pro Fiziev, né? Então tá aí uma ótima luta para ele se recuperar e provar que ele tem sim nível de top 15. Próxima luta, Taito Iwasa contra BKFC. Rapaziada, não tem jeito, aqui não tem nem muita conversa não. Taito Iwasa, assim, esquece, já era. 6 derrotas seguidas. Essa foi a sexta derrota ou foi a sétima? Acho que foi a sexta derrota seguida. Meu irmão, não tá rendendo mais nada. O cara ficou mó tempão parado, falou que tava com depressão, falou que ia aposentar, aí voltou. O cara, pô, engordou mais ainda. Olha o shape do amigo, mano. Vê se ele... Mano, o maluco não tinha direito de ganhar 1 quilo a mais, mas ele ficou mais gordo, teve que cortar peso pra bater 120 quilos, depois recuperou o peso, lutou mais pesado, não rendeu nada, morreu no gás, não nocauteou o Chicão, e assim, nem lutou bem, né? Não é que ele, pô, não foi nocauteado, mas fez aquela guerra, tá rendendo bem. Não, mano, foi uma luta merda, tanto do Chicão quanto do Tuivasa. E, meu irmão, é nota de corte, tudo bem que o cara é bem querido, né? Bem quisto lá pela rapaziada, principalmente naquela, lá na Oceania, né? Naquela parte lá do mundo. A galera gosta dele, só que assim, me ajuda a te ajudar, né, rapaziada? O UFC não é projeto social não, rapaziada. Então, o cara não tem mais nível de UFC, mas ele vai ser muito bem-vindo nos BKFC aí da vida. Dirty Boxing, BKFC, aquele DBX lá, vai ser muito bem-vindo, tá? Sem emprego, o Tuivasa não fica. Se ele ainda quiser ficar trocando porrada, levando esses atrasos aí que ele tá levando, sem emprego ele não fica. Então, põe aí, ó, tá aí Tuivasa contra qualquer bagre lá do BKFC. Vai cair muito bem. Falando em bagre, né, tá aí, ó. Thalisson Chicão versus Kennedy Nzechukwu. Mas assim, rapaziada, o caso do Chicão é o seguinte, ele é fraco. E tá tudo bem também, né? Porque, assim, é meio difícil você querer cobrar que um moleque de 26 anos tenha nível de top 15 do UFC. Ainda que essa categoria seja horrível, né? O top 15 dela seja horrível. Pô, o moleque é muito novo, mano. 26 anos. O que, por um lado, é muito bom, porque ele ainda tem muito tempo pra evoluir. Ele tem o principal ativo, ainda mais nessa categoria aí, que você pode estender a carreira até quase 40 anos. O moleque é um bebê pra categoria. Agora, o problema é que ele ainda tá meio cru e eu não sei se o UFC vai ter toda essa paciência com ele de ficar jogando galera de ranqueada pra ele e tudo mais, né? Que nem o Walter Walker tá pedindo. Se o Walter Walker que tava pedindo não conseguiu, né? Quem dirá o Chicão que já é ranqueado, porque vamos lembrar, ele perdeu pro Derrick Lewis, mas ele tava no ranking, pegou o Tuivasa que era ranqueado pra você ver o nível da categoria, mano. Tá aí Tuivasa ranqueado. E, assim, eu catei um cara desranqueado pra ele, né? Que é um cara que perdeu pro próprio Walter Walker, não ganhou do Bochecha numa luta horripilante. E assim, se essa luta acontecer, o Chicão ele vai ter que ganhar desse cara. Porque se ele perder pro nigeriano, pra Kennedy Nzechukwu aí, meu irmão, aí corre que dá tempo de fazer um curso no Senai ainda, né? Tá novo? Mas ele vai pegar essa luta aí, tem tudo pra ganhar. E não vai ter muitos outros Kennedys Nzechukwu aí pra ele fazer experiência e tudo mais. Cara, se ele perder pra esse maluco, é papo de tirar um ano sabático. Falando sério agora, é papo de tirar um ano sabático, fazer uma musculação, adicionar uma carcaça, treinar bastante pra voltar depois. Não adianta o cara querer, sei lá, manter uma frequência alta. E, mano, se ele embalar duas derrotas seguidas aí, meu irmão, 3 derrotas seguidas, lutando desse jeito aí, com essa performance aí, capaz do UFC não ter muita dó, não. Então, assim, vai depender de como o UFC vai querer tratar o cara. Vão tratar ele como pão de ló, né? Dando desranqueado e tudo mais? Ou já vão meter marcha aí? Se casar ele contra um Spivak da vida, contra esses caras mais ranqueados, né? Porra, Pavlovich. Aí, meu irmão, não sei se vai dar a mão pro Chicão, não, tá? Melhor ter uma boa gestão de carreira. É isso que eu recomendaria pro Chicão. Treinar mais e ter uma boa gestão de carreira. Próxima luta, Rafael Fiziev contra Fares Zian. Rapaziada, o caso do Rafael Fiziev é o seguinte. Ele não é material de campeão. Não vai disputar o título. O cara é muito bom, tá? Excelente lutador, faz lutas divertidas. É um cara muito bom mesmo. Só que quando chega em luta importante, ele perde, ele pipoca. Então, assim, eu acho que ele tem que aceitar que ele é o Edson Barbosa do novo milênio. Tá ligado, Edson Barbosa? Mano, todo mundo gosta, os fãs gostam, faz luta boa pra caramba. Pô, tá 10 anos aí como ranqueado do peso leve.
É isso aí o caso do Rafael Fiziev. O cara vai se manter no ranking, tá? Pra tirar ele do ranking vai ser muito difícil. Mas ele vai ficar ali naquele meio de tabela, né? Vai pegar uma galera mais de cima, vai perder. Vai barrar uma galera chegando. E esse é o lugar dele, mano. Tá tudo bem, tá ligado? Agora, Farizian é um moleque que tá vindo embrasado, várias vitórias seguidas nessa categoria que é bem difícil. Tem que tá na hora de pegar um cara mais ranqueado e é uma luta também boa de recuperação pro Rafael Fiziev, que é uma luta vencível pra ele, né? Vai definir muito bem ali o nível também do Farizian. É uma luta que todo mundo ganha, uma luta vencível pro Rafael Fiziev, é o teste perfeito pro Farizian e vai ser uma lutaça pra gente que é fã, né? Então tá aí, uma luta na medida. Rafael Fiziev contra Farizian. Próxima luta, Maurício Ruffi contra o perdedor de Holloway e Charles do Bronx. Ah, mas o Ruff tem que pegar o Perry Pimblett. Rapaziada, o Careca não vai botar o Perry Pimblett numa furada dessa que é o Maurício Ruff. Ah, mas pode botar o Dan Hooker pra lutar contra o Maurício Ruff. Pra quê, mano? Dan Hooker é velho. O que o Ruff ganha vencendo do Dan Hooker? Ainda que ele nocauteie, vai ganhar um highlight, mas beleza. Não vai se mover no ranking. O Dan Hooker, pô, vai cair do ranking agora, né? Ele era o sexto. Já vai cair do ranking, não vai se mexer. E se perder, imagina que feio que ia ficar ele perder pro Dan Hooker essa altura do campeonato. Então, meu irmão, agora, compara isso com você colocar um nome como Charles do Bronx ou Max Holloway no cartel. E posso falar, 50-50, tá? Maurício Ruffi contra Max Holloway, 50-50. Ah, Maurício Ruffi contra Charles do Bronx, 50-50. Porque essa luta agora contra o Fiziev, rapaziada, respondeu umas perguntas muito importantes. Vou dar uma de Carlão Barreto, né? Ah, pergunta e resposta. Enfim, mas essa luta tirou dúvidas contra o Maurício Ruffi. O cara realmente tem um striking de elite. Ele é um dos melhores strikers do UFC. Dessa categoria aí, eu diria que ele tá um passinho abaixo do Ilia Topuria. Teve gente colocando eles no mesmo nível, tá? O Renato do sexto round falou, não, ele tá no mesmo patamar do Ilia Topuria. Eu acho ainda que, não, pode ser que sim, não é nenhum absurdo falar isso. Mas, pô, o Ilia Topuria nocauteou brutalmente 3 ótimos strikers, né, rapaziada? O Max Holloway, o Charles do Bronx e o Volkanovski. E o Maurício Ruffi tinha ganhado de uma galera meio mais ou menos, né, pô? James Luntop, James Mulark. E agora ele nocauteou um cara muito bom. Essa luta aí agora, né, contra o Charles do Bronx ou contra o Max Holloway, vai responder outra pergunta. Se o Ruffi deitar o Max Holloway, se o Ruffi deitar o Charles do Bronx, aí, meu irmão, é nível Topuria. Mas é o seguinte, quem que seria contra, cara? Você imagina aí, vamos supor que o Max Holloway ganhe do Charles do Bronx. Pô, põe aí Ruffi e Max Holloway na Casa Branca. Tá aí, ó, um americano, com chance de ganhar, né? Pô, o cara é uma lenda, óbvio. Contra Maurício Ruffi, mano, lutaça. Agora, imagina ele contra o Charles do Bronx, mano. Já falei isso e repito, tá? Eu gosto de luta de brasileiro. Brasileiro contra brasileiro. Meu irmão, vai ter torcida, a galera vai engajar pra caramba. Vai ter gente zoando o Ruffi, vai ter gente zoando o Charles. Meu irmão, não tem por que essa luta não acontecer. Então tá aí, a luta vai rolar do Bronx contra o Holloway, que vença o melhor. E já pode casar com o Maurício Ruffi, cara. Injeta essa luta nas minhas veias, que vai ser uma coisa incrível. Próxima luta, Dan Hooker contra Perry Pimblett. E aí sim a gente tá falando a mesma língua, rapaziada. Galera, a gente tem que entender o seguinte, que existem níveis nessa parada aqui. E tem, assim, como eu posso dizer, objetivos diferentes. Porque vamos lá, o Maurício Ruffi é material de campeão. O papo do Maurício Ruffi é Max Holloway, é Charles do Bronx, é Ilia Topuria. Ele acabou de provar isso contra o Fiziev. Agora, Dan Hooker, Perry Pimblett, cara, essa rapaziada não é material de campeão. O Dan Hooker, deixa eu explicar pra vocês. O Dan Hooker, ele é um journeyman. O que é um journeyman? É aquele cara que vai fazer luta divertida. Mano, é o Edson Barbosa. A gente não acabou de falar do Edson Barbosa? Que, pô, nunca nem disputou cinturão. Mas é um cara que a galera gosta, é um cara que tem emprego garantido, tá aí lutando até hoje. É um cara que faz luta divertida. É tipo um Kevin Holland da vida, entendeu? Tipo, o Dan Hooker, ele é o Kevin Holland do peso leve, entendeu? E o Perry Pimblett, ele tá nesse caminho aí, tá ligado? Ele não é um cara que vai disputar cinturão. Na verdade, ele acabou de disputar, né? Mas assim, questionavelmente, vamos ser amigos do Perry Pimblett? Questionavelmente. Qual a chance dele pavimentar um caminho pelo cinturão de novo? Ganhar de um top 5, de um top 3, disputar uma cinturão? Cara, a chance mínima. Então a luta, na medida pra ele, é esses caras aí. É Dan Hooker, essa galera, pô, moicano, tá ligado? Assim, com todo respeito ao nosso calvo favorito. É esse tipo de luta aí. Mano, e vai ser uma luta irada, vai lotar a arena, se botar lá na Inglaterra, vai lotar, se botar na Austrália, vai lotar. Mano, eu vou assistir, vai ser uma luta irada, todo mundo vai gostar, e é isso, todo mundo ganha. Então, Dan Hooker contra Perry Pimblett. Cara, não adianta, a panelinha do peso leve é uma parada incrível. Entra ano e sai ano, essa categoria é que mais tem panelinha. Mas é o seguinte, o futuro do Benoit Saint-Denis vai ser definido se o UFC vai querer sacanear ou não o Arman Tsarukyan. Porque pensa comigo, a próxima luta que vai rolar vai ser Justin Gaethje contra Ilia Topuria, certo? É o campeão interino contra o campeão linear. O Ilia Topuria, graças a Deus, parece que ele já resolveu o lance lá com a mulher dele, parece que ele se reconciliou com a mulher dele. Putz. Enfim, parece que ele vai voltar antes do esperado, beleza? Então vamos supor que ele volte aí no mês 6, mais ou menos. Talvez ele ainda volte no primeiro semestre, né? Então vamos botar aí, mês 6, Ilia Topuria contra o Justin Gaethje.
O Ilia Topuria só ia voltar, cara, mais pro final do ano, tipo mês 9, por aí. Mês 10. Vocês repararam que eu já tô assumindo que o Ilia Topuria vai ganhar do Justin Gaethje, né? Porque, pelo amor de Deus, o Justin Gaethje só vai servir pra entregar o cinturão pro Topuria. Mas beleza. O Ilia Topuria ia voltar lá pro mês 10. Cara, ele ia ter que voltar contra o Arman Tsarukyan. Não tem jeito. O UFC não pode mais sacanear esse maluco. O cara já ganhou do Charles do Bronx, que era o número 1 da categoria. Já ganhou do Dan Hooker, assim, uma luta protocolar, só pra não ficar parado. E ele ainda vai ter que lutar mais uma vez. Mano, o title shot é dele. Não adianta. Se essa luta acontecer, então, Arman Tsarukyan contra Ilia Topuria mais pro final do ano, o Benoit Saint-Denis não ia ficar todo esse tempo parado. Ele ia precisar fazer mais uma luta. E aí ele poderia pegar o vencedor de Max Holloway e Charles do Bronx. De quebra, ainda ia valer um BMF, né? Cinturão BMF e tal, bem legal, etc e tal. Mano, todo mundo sai feliz, né? É o certo, né? Esportivamente falando. É o correto. Só que não. Porque pode ser que o Dana White, que o careca, opte por sacanear o Arman Tsarukyan. E aí, beleza, o Ilia Topuria ganhou do Justin Gaethje, só que em vez dele lutar lá no mês 10, no final do ano, contra o Arman Tsarukyan, ele lutar de novo contra o Charles do Bronx ou contra o Arman Tsarukyan, ou contra o Max Holloway. Porque seria uma luta mais vendável, né? Um dos dois estaria portando um cinturão BMF, então ia falar, campeão da categoria contra o campeão BMF e tal. Luta de striker, né? Vai rolar nocaute de novo. Então tá aí, ó, vingança, Charles do Bronx vai se vingar, Max Holloway vai se vingar. E aí, o Arman Tsarukyan, que é fominha, não ia ficar, meu irmão, mais de um ano parado. Ele não ia esperar até o final do ano pra essa luta rolar, pra poder pegar o vencedor no início de 2027. O cara não vai ficar um ano parado, rapaziada. O Arman Tsarukyan é fominha. E ele não vai se contentar em ficar só fazendo luta de grappling aí o ano todo. E aí, ele teria que lutar contra o próximo da fila, que é o Benoit Saint-Denis. Então, resumo da ópera. Se o UFC sacanear o Arman Tsarukyan, é Benoit Saint-Denis contra Arman Tsarukyan. Se o UFC não sacanear o Arman Tsarukyan e ele ganhar o title shot, vai ser Benoit Saint-Denis contra o vencedor do cinturão BMF. E aí ele ia disputar o cinturão BMF, né? Contra o vencedor de Max Holloway e Charles do Bronx. Cara, e sinceramente, qualquer essa luta aí, mano, lutaça. Benoit Saint-Denis e Arman Tsarukyan, Benoit Saint-Denis e Charles do Bronx, Benoit Saint-Denis e Max Holloway. Meu irmão, todas lutaça. Eu posso fechar o olho assim, ó, fazer um nido NT que vai sair uma luta incrível. Próxima luta, Diego Lopes contra Yair Rodrigues. O que é uma luta muito óbvia, né? Dois mexicanos. Essa luta já foi ventilada no passado, acabou não rolando, né? Óbvio, né? Que luta com o Yair Rodrigues que rola. Mas é o seguinte, vocês podem reparar que eu coloquei o Zalal aqui no fundo. Por quê? Porque, cara, o Yair Rodrigues ele não é confiável. O cara só luta em ano bissexto, o cara parece um cometa Halley. O cara luta de vez em nunca. Pô, toda hora o cara se lesiona, né? Toda luta o cara quebra o pé. Pra marcar a luta com o cara é um parto. O cara já foi demitido por nega luta, olha isso. Você lembra do Zabit? O Zabit se aposentou, mano, entrou em burnout lá, entrou em depressão, caramba, muito por conta do Yair, mano. Que tentaram marcar essa luta, o Yair não queria. Foi demitido, o UFC recontratou ele, acabou que ele não lutou, mesmo assim. E até hoje o cara luta muito pouco. Então, assim, essa é a luta óbvia a se fazer. O cara é o terceiro da categoria, se não me engano, o terceiro ou quarto, né? O Yair Rodrigues. O Diego Lopes é o número 2. Então, são dois caras que estão bem próximos ali do ranking, cara, é a luta óbvia a se fazer. Mas como ele não é confiável, tá aí uma opção B, né? Que é o Youssef Zalal, que se não me engano ele é o oitavo do ranking agora. É o tipo de luta que o Diego Lopes precisa. Porque, rapaziada, vamos ser sinceros. O Diego Lopes, ele já teve uma disputa de cinturão ano passado que era meio questionável, né? Porque ele tinha lutado com o Dan Ige e tal. Tipo assim, ele não pegou um top 5 pra poder disputar o cinturão, mas beleza. Disputou o cinturão, perdeu. E aí ele pegou um cara de fora do top 10, que era o Jean Silva. O Jean Silva não era nem top 10, rapaziada. Ele era 11º, se não me engano, ou 14º. Eu acho que ele era 11º. Pegou um cara fora do top 10, ganhou, beleza, né? Assim, passou um perrenguezinho no segundo round, mas beleza, nocauteou. E disputou o cinturão de novo. E o pior, ele perdeu de novo. Então, assim, ele não vai disputar um cinturão agora tão cedo. Principalmente se o Volkanovski continuar como campeão. Ele vai precisar fazer umas 2, 3 lutas agora, vencendo bem. 3 lutas não, né? Acho que como o Dana White gosta do Diego Lopes, se ele venceu as 2 lutas aí, capaz dele já disputar de novo. Mas o tipo de vitória que ele precisa agora, cara, ele não vai poder pegar Dan Ige da vida, nego lá da rabeira do ranking. Ele vai ter que pegar um cara ranqueado. Que é ou Yair Rodrigues, que é o terceiro, quarto da categoria, ou Youssef Zalal, que é um moleque novo, que tá no auge, vindo embrasado, né? Acabou de vencer o Josh Emmett, tirou pra nada. Enfim, qualquer uma das duas aí vai ser lutaça. E quem ganha é a gente. Então foi isso, rapaziada. Esse foi o vídeo dando uma de matchmaker do UFC. Vou pedir mais uma vez pra você se inscrever nesse canal, deixar o seu like aí pra ajudar a compartilhar esse vídeo. Lembrando que o like é muito importante. Cara, eu odeio ter que ficar mendigando like, que eu sei que ia ser muito chato. Mas paciência, né, cara? É o padrão do YouTube, vou fazer o quê? Deixa seu like aí então pra eu parar de mendigar. Se inscreve aí também pra eu parar de mendigar. Compartilha esse vídeo aqui pro teu amigo que gosta de MMA. No grupo, teu grupo aí, se tem algum grupo que fala de MMA. Já compartilha esse vídeo aqui também. Deixe seu comentário que eu quero saber a tua opinião. O que você achou dessas lutas aqui, desses casamentos. Se você tem alguma sugestão melhor, deixe seu comentário. Valeu, falou e até mais.